Ainda hoje, infelizmente, o empresário ele quer montar um escritório, mesa, cadeira, estrutura, contratar funcionário, montar lá, montar o CNPJ. Às vezes, assim, ele não sabe nem, não tem nem cliente ainda, ele já monta, já gera custo, já faz todo o processo básico, mas mais do que isso, ele não tem uma visão de olhar além da cerca, como chamo de drone, né, de olhar por cima. Ele quer olhar o dia a dia e como é muito complexo, né, empreender não é fácil, então ele vai lá, aquela história de ao invés de cuidar do leão, ele quer matar o leão por dia e vai naquele negócio e fica vendendo copo. Ele não pensa que ele pode ter uma estrutura maior do que o copo. A gente viu muitas empresas nascendo, muitas startups nascendo e não focando em gerar valor, não focando em vender de fato um produto ou serviço para o cliente. E é um movimento que acontece no meio de startups, não focar em vendas no cliente, mas focar no investidor, em vender a ideia. Não resolveu o problema ainda, não validou o produto e a gente tinha um pouco de aversão a isso. Não, a gente quer um negócio escalável, que a gente quer gerar valor de fato e a gente vai pensar em investidor num segundo momento, quando a gente de fato não precisar. Porque o melhor momento para trazer um investidor é quando você não precisa vender. Você consegue uma valorização da tua participação, das tuas ações, muito superior à fase daquela empresa que está começando, está precisando de caixa para vender seu produto, escalar seu produto. Acho que eu vejo muita empresa crescendo, fazendo subsídio, né, de preço, para conquistar mercado rápido. Mas depois que a água abaixa, né, você vai entender ali quem que estava preparado para fazer aquilo, quem que não estava. E é o momento que nós vivemos hoje. É um momento onde os investidores não estão querendo cash burn, estão querendo empresas eficientes que geram caixa. E aí algumas empresas param de investir, mas também não crescem mais. Você está aqui agora no Conselho. Finalmente, esse é o oitavo episódio, ou seja, é o último episódio da primeira temporada do Conselho e não poderia ser com um tema mais interessante. Nós vamos falar nesse episódio sobre equity, um tema que eu tenho um carinho muito especial. Mas antes, eu quero deixar aqui para vocês registrado que eu não estive com vocês aqui na semana passada porque depois de quase 3 anos, eu peguei Covid pela primeira vez. Já estou bem, já estou recuperado. Portanto, não gravamos o Conselho na última semana, porque eu estava ali me recuperando do Covid. Mas agora eu volto com tudo e volto com um grupo bacana, um grupo da pesada que está aqui no nosso estúdio. Aqui à minha direita, João Kepler, ele é investidor anjo e CEO da Bossa Nova Investimentos. Tudo bem, João? Obrigado, Flávio. Muito prazer estar com você aqui. Aqui do meu lado, uma fera, Israel Salmen, CEO da Melius, a plataforma de cashback mais conhecida do Brasil. E aí? Prazerzão. Tranquilão? Beleza? Seja bem-vindo, Israel. E aqui à minha esquerda, Endel Favarin, cofundador da Escola Conquer. Maravilha. O sócio está aqui agora. Como vai você? Tudo bem? Ótimo, excelente. Essa turma é uma turma da pesada. Como em todo episódio, a gente recebe gente da pesada para discutirmos temas que vão ser muito relevantes para a sua empresa. Eu, por exemplo, levei muito tempo para entender o que é equity. Pelo menos até 13 anos de existência da minha empresa, eu sequer sabia que isso existe. Muita gente me pergunta no Instagram, o que é equity, Flávio? Bom, nesse programa a gente vai falar sobre equity com profundidade e com gente que entende do assunto. Vou começar aqui. Meu amigo João Kepler, de cara. João, a Bossa Nova investe basicamente em equity. Exatamente. Não é? Ou seja, o produto que a Bossa Nova compra e vende é equity. Exato. Então, especificamente em quantas empresas a Bossa Nova tem participação em equity? Ela investiu, ela comprou um pedaço de quantas empresas? Direto e indiretamente 1.640 hoje, no Brasil e fora do Brasil. Esse conceito de equity, a gente começou a fazer isso em 2015, né? Fazendo exatamente, entendendo o que era ter uma participação, um investimento, uma opção futura de conversão. Na verdade, o nosso equity ele é apenas uma paridade quando a gente investe muito no começo em uma empresa. A gente não entra de sócio. Então, é um equity que a gente tem direito a, mas a gente compra uma opção
para lá na frente poder fazer uma conversão e aí sim se tornar sócio. Vamos tentar aqui explicar um pouco para quem não entende bem. Na realidade, você compra por um determinado valor a opção de se tornar sócio da sua empresa. Num prazo determinado, num 3 prazo anos, determinado. 6 anos. Significa que você exerce esse direito Ou não. ou não. A depender Dos resultados daquela empresa. E a conversão se dá pelo equity, né? Pelo percentual em troca, baseado em um valuation naquele momento. A gente investe naquele valuation uma paridade em equity e esse equity fica lá guardadinho no cap table da empresa, da startup, para que a gente lá na frente possa fazer uma conversão. É uma dívida conversível? É uma dívida conversível, é um mútuo conversível. É um mútuo conversível. É um mútuo conversível. Por quê? Porque no Brasil nós não temos instrumento, como temos nos Estados Unidos, disponível para esse tipo de investimento, onde não se tenha reflexos tributários, trabalhistas. Perfeito. Então o modelo que nós encontramos foi um modelo de mútuo conversível. Em outras palavras, você empresta o dinheiro para a empresa e esse empréstimo ele tem um prazo. Se a empresa ela tem um bom resultado e realmente você consolida o seu interesse naquele projeto, você transforma aquela dívida numa participação da empresa. Uma participação societária. Societária. No contrato social. E se um projeto não dá certo? Não dá certo, a gente libera o empreendedor, se não for má fé, a grande maioria das vezes não é, e muitas startups não vão em frente, não seguem, não conseguem lograr êxito, como a Conquer conseguiu, como a Melius conseguiu, a gente desiste do contrato e libera o empreendedor. E dá o waiver, ou seja, você dá o perdão da dívida. Exatamente, chama de write-off, né? Em outras palavras, você faz um investimento que seria equivalente ali nos Estados Unidos, aquele investimento de risco, aquele capital de risco. Venture capital. Um venture capital, ou seja, aquele capital de risco, se der certo, você consolida. Se não deu certo, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E a gente tem um resultado, um track record bem interessante em relação a isso. A grande maioria das startups investidas, a gente consegue fazer follow-on, ou seja, novos aportes, ela cresce, um percentual muito pequeno é que a gente faz write-off. Pra você ter ideia, esse percentual está hoje em 5%. Ou seja, 5% morre. Morre em 7 anos, que é o nosso número que a gente tem hoje. Então, para startup é excepcional. É excepcional. Só que a gente faz muito no early stage. E também por isso, por fazer early stage... Impede muitos erros. Não impede muitos erros hoje, né? Porque existe uma cultura, mais informação a respeito disso. A gente educou muito o mercado, mas o que se fala é exatamente o contrário. Quanto mais nova a empresa, maior risco e maior a quantidade de prejuízos e write-offs e empresas que não logram êxito. No nosso caso, a gente conseguiu criar uma esteira, um processo bem acurado de análise e de cuidado dessas empresas para gerar um resultado de 5%, que é muito pequeno. Esse número é bem interessante, João. Pelo mercado, 9 a cada 10 startups fecham antes de completar um ano. A taxa de mortalidade é 90%, então vocês... O mercado mundial é 60%. 60% mundial. Mundial em early stage, anjo, pré-seed, seed, né? Que é o início das fases de investimento. É 60%. A gente conseguiu realmente um número incrível. E isso mostra também um amadurecimento do mercado brasileiro. Mas aqui você atribui esse resultado melhor do que a média mundial? O amadurecimento dos empreendedores brasileiros, o cuidado com o caixa, né, a fazer o básico bem feito, né, e principalmente do nosso lado aqui, o acompanhamento, Flávio. A mentoria, o acompanhamento, mesmo sendo muitas empresas, a gente conseguiu construir uma máquina para desenvolver uma comunidade para que elas cuide uma da outra e a gente também consiga dar assistência. Então você aporta o dinheiro via empréstimo que pode ser convertido em equity, ou seja, em participação acionária da empresa. E tudo isso é feito, João, baseado nas análises que você faz, no conhecimento do negócio que você tem quando a pessoa te apresenta. Exatamente. Você não sai investindo de qualquer forma, você minimiza o seu risco. E isso faz parte também, né, da tese de investimento. Nós temos uma tese que a gente foi aprendendo ao longo dos anos. Por exemplo, a gente investia no passado em e-commerce, hoje a gente não investe mais. A gente investia em negócios para governo, hoje a gente não investe mais. Então, assim, hoje nós sabemos muito bem o que a gente não quer. E pelos minimiza os riscos. Minimiza os riscos. E pelos indicadores que a gente olha, por exemplo, churn, LTV e essas coisas que a gente pode discutir um pouco mais aqui, a gente, com isso também, olhando esses parâmetros, esses KPIs, a gente consegue também minimizar os riscos. Muito bem. Você disse que você é um investidor early stage, só para poder ajudar quem nos assiste. O investidor early stage significa no estágio inicial. Ou seja, aquela empresa, aquela startup bem no comecinho, quando ela é praticamente uma ideia, uma tese Não. e alguma... Não, mais. Vamos lá, ideia
tese, validação, validado, Boa. você entra nela Eu entro validada. pós-validação. Você entra na pós-validação. Tem investidores que entram antes disso. É verdade, Flávio. Você Tá? falou Ele tudo. entra na ideia, às vezes ele entra no processo de validação, você já entra nela validada. Validada. Ela validada não significa se pagando. Não significa... Ela pode estar queimando caixa, ela queimando pode caixa. não estar brequivada, mas o pós-validação são os primeiros clientes pagantes. Perfeito. E isso grita, né? Isso fala Perfeito. muito sobre o que vai acontecer com a empresa para frente. Muito bem. Então você é um investidor early stage, em estágio inicial, que entra no período pós-validação. Pós-validação é quando a ideia da startup já foi colocada em prática, já vendeu, já conquistou algum cliente. Não precisa nem ser muito cliente. Não é tanto cliente assim, no entanto, já prova que aquela tese pode ter aderência dos clientes. E é nesse momento que entra um investidor early stage, que é a Bossa Nova, que é chamado de investidor anjo. O investidor anjo, no nosso caso, a gente é um micro venture capital. Ok. Pelo tamanho do cheque. E uma outra característica nossa é que nós investimos nosso próprio recurso também. Um venture capital, normalmente, ele investe recurso OPM, Others People Money, né? Ele capta esse dinheiro no mercado. Capta no mercado e investe. Ou seja, ele pega emprestado no mercado. Por exemplo. Ele investe ali e para depois ele ter o retorno e ainda gerar retorno para o outro. E ele tem uma taxa sobre a gestão desse recurso. Você não pega dinheiro do mercado. A gente tem esse modelo, mas a gente faz co-investimento. A gente investe nosso próprio recurso. É skin in the game. Você capta você capta o dinheiro do mercado, Também. eventualmente, para ser teu sócio. Exatamente. Não Co-investidor. Co-investidor. Que é diferente de uma alavancagem. Exatamente. Gente, calma. Eu sei que os nomes são diferentes. Esses caras falam uma língua diferente. Mas eu tô aqui de tradutor, né? Tudo bem. Kepler, você falou aqui KPI, né? Que são os indicadores de desempenho. Obrigado, João, pela sua presença. Cara, tu vai ensinar muito aqui para todos nós. Você tem muita experiência, alguém que já aportou recurso em mais de 1.600 empresas, já viu que dá certo, já viu que não dá certo, já viu que... Enfim, você vai contribuir muito. Agradeço. Eu que agradeço estar aqui presente no conselho. Eu vou aqui para o meu outro lado. Aqui nós temos o Endel Favarin, aqui é o lado do investidor. Aqui agora a gente vai para o lado da startup. Endel Favarin, ele é cofundador da Escola Conquer. Escola Conquer é uma startup brasileira que já está num estágio mais avançado. Já passou da ideia, da tese, da validação, já passou por várias etapas. E o Endel vai falar aqui sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho mais. Fala um pouco da Conquer, por favor, Endel. Endel, e essa tua jornada de startup, até onde você chegou? Maravilha. Bom, primeiramente, Flávio, obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra estar dividindo a mesa com vocês. Para quem não conhece a Conquer ela nasceu da insatisfação com o ensino tradicional por deixar de lado habilidades essenciais, que fazem toda a diferença para todo profissional, independentemente da área de atuação, como liderança, produtividade, comunicação, oratória, influência. E nascemos em 2016, a Conquer explodiu, cresceu muito no mercado brasileiro, transformando vidas, transformando carreiras, gerando um valor que o ensino tradicional não estava gerando para o aluno ou para o profissional de mercado. A gente realmente transforma os resultados dos nossos alunos. Inclusive lançamos recentemente, Flávio, você acompanhou pós-graduações, MBAs, que fez um sucesso absurdo, não só com as pessoas, mas com o mercado de trabalho brasileiro. Isso a gente tem muito orgulho com o que a gente vem fazendo. E bom, começamos bem pequeno. Começou como? 2016, qual foi o estado que você começou lá? Começamos eu e mais 2 sócios, bem pequenininho. O Sidney e o Joseph. Sidney e o Joseph, exatamente, a gente era em 3. A gente já estava empreendendo, eu vendia no Porta a Porta um aplicativo em 2014, 2015. Nada a ver com a Conquer. Nada a ver com a Conquer, mas ali empreendendo eu percebi que o ensino tradicional não tinha nos preparado para enfrentar os desafios do mercado. Perfeito. Que são muito superiores. Esse foi o problema que você identificou? Esse foi o problema que a gente identificou. Na verdade, a gente não identificou o problema. No começo, a gente simplesmente estudava essas habilidades. Seja vendas, negociação, liderança, produtividade, inteligência emocional. E aquilo estava fazendo muita diferença para o nosso dia a dia, como empreendedor, como negócio. E aquilo estava mudando tanto a nossa realidade que parece que caiu um véu dos nossos olhos e pensamos, por que ninguém ensina isso? Por que o ensino tradicional não ensinou isso antes? E aí que nasceu a ideia da Conquer, ali que a gente identificou um problema real nas universidades, nas pós-graduações. E começamos a Conquer em 2016, Flávio, eu e mais 2 sócios, como você comentou, no porta a porta, ali vendendo também, até conquistar o primeiro aluno. Como é que vocês conquistaram os primeiros alunos? Olha, depois de 1 milhão de tentativas, seja rádio, panfletagem na saída de universidades, a gente se vestiu de astronauta em semáforos, enfim, de
tudo. Você panfletou no semáforo? Fizemos de tudo. De tudo. A gente realmente acreditava no sonho e a gente era muito pequeno, né? A gente estava querendo fazer aquela ideia se provar, se validar. Mas teve rodada de investimento? Não. Tem algum investidor anjo, nada? Não. Tanto a startup que a gente então. teve 100% bootstrap. Exatamente. A gente sempre focou no cliente, né? Na geração de valor para o nosso cliente e, consequentemente, essa troca fazer... Né? A troca, eu digo, a gente entregar valor através do nosso produto e nosso aluno pagando, isso seria o combustível do nosso negócio. E até que a gente teve a ideia de criar uma aula spoiler, uma aula gratuita, onde a gente pudesse convidar as pessoas até a escola, elas teriam uma experiência do que seria, qual que era a proposta de valor da Conquer, e ali a gente ofereceria os nossos cursos. E foi um sucesso. De 10 mil pessoas que a gente convidou, 400 foram até a escola, das 436 se tornaram nossos 36 primeiros alunos. 10 mil convites, 400 se compareceram e quantos compraram? 36. 36. Então os primeiros 36 alunos foram assim. Isso, numa salinha de 35 metros quadrados no centro de Curitiba, que é onde a gente nasceu. Exatamente. Isso em 2016. 2016. Então, em 2016, você estava vestido de astronauta, panfletando no sinal. Exatamente. Tô imaginando a cena aqui. Imagina você andando na rua, um cara vestido de astronauta, querendo te entregar um panfleto. Esse cara era o Joseph, o Sidney e o Joseph. E isso faz 6 anos apenas. Faz 6 anos. Foi em 2016, exatamente. Para a gente encurtar a jornada, faturamento da Conquer em 2022. 2022 a gente ultrapassou 60 milhões. Agora no ano de... Aliás, desculpa, 2021. Não, 2022, esse ano. Esse ano a gente vai ultrapassar, a gente vai atingir praticamente 150 milhões de faturamento. 150 milhões de faturamento em 5 anos. Ou seja, de astronauta panfletando no sinal em Curitiba a 150 milhões de faturamento em 6 anos. Qual é a tua idade, rapaz? 31. 31 anos, então você tinha 25 anos de idade. 25 anos, quando começou a Conquer. Começando esse sonho. Maravilha, parabéns, Endel. Então você também tem muito a contribuir, foi bootstrap, ou seja, você começou você mesmo, com dinheiro próprio, colocando seus próprios riscos. 12 mil reais de cada sócio. 12 mil reais de cada sócio. Parcelado, porque a gente não tinha esse dinheiro para vista, então foi no parcelado 12 mil, mesmo, exatamente. Usou cheque especial, não? Não, cartão de crédito. Não foi cheque especial, mas cartão de crédito. Não, as compras para infraestrutura da primeira unidade foi no cartão de crédito. Engasguei aqui. Não, cartão de crédito, mas não pagamos juros, estava tudo em dia, tudo certo. Pagou em dia. Não, pagou em dia, pagou em dia. Foi rotativo. Não entramos, não, de modo algum. Eu saio daqui da esquerda, vou lá para outra ponta para falar com uma outra startup também. Uma outra startup que tem história. Ela foi mais adiante. Nós estamos falando aqui com o Israel, que é CEO da Melius, a plataforma de cashback mais conhecida do Brasil. Ele criou um modelo das pessoas poderem pegar o dinheiro de volta, comprar e pegar o dinheiro de volta. Ele vai explicar que negócio é esse. Como é que ele ganha dinheiro dando dinheiro de volta? Não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Israel pegou a sua startup do zero e levou essa startup até o IPO. É uma empresa listada na Bolsa de São Paulo, na Bovespa, e é uma empresa que já está consolidada, uma startup que já atingiu um patamar de consolidação. Deixa eu começar você me explicando como é que você ganha dinheiro dando dinheiro de volta. Essa é a pergunta, né, que a gente sempre recebe. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vir, Israel. Prazerzão. A gente ganha dinheiro como? Basicamente, o que é o Melius, né? O que é uma plataforma de cashback, né? Cashback para nós é um meio, né? Não é um fim. Qual que é o fim? Qual que é o nosso objetivo principal? Nosso objetivo principal é gerar mais vendas para os varejistas, né? Lojas online principalmente. E quando a gente gera essa venda online para esse varejista, a gente recebe a nossa comissão, a comissão do vendedor ali, que no caso foi a gente fazendo um trabalho ali para trazer esses usuários até as lojas, né? Recebemos a comissão, em vez de ficar com toda essa comissão para a gente reparte ela com quem comprou. Então o modelo é muito simples, a gente recebe a comissão pela venda, pega um pedaço dessa comissão, chama de cashback, né, que é um dinheiro de verdade que a gente coloca ali no aplicativo do usuário, e ele pode resgatar esse cashback depois para a conta bancária dele. Então foi assim que a gente começou, hoje a plataforma já é em si um banco. Então o usuário acaba deixando o dinheiro lá e fazendo suas coisas de dentro do próprio aplicativo. Só para a gente esclarecer, bom, você já entendeu, né? Ele promove aquela empresa varejista que, através dessa exposição, acontece uma venda, essa venda é comissionada e essa comissão é repartida com o cliente. Então, vamos tentar
explicar. Quantos por cento exatamente vai para o cliente? Eu comprei uma compra de R$100. Pô, que eu ganho de volta. Vamos falar. É Black Friday agora, né? Nós estamos na véspera aqui de Black Friday. Na Black Friday a gente vai ter cashbacks que chegam até 20%. Uau. Sendo que a média ali no dia da Black Friday eu acredito que vai ficar entre uns 6, 7, 8, né? Para as maiores varejistas online. Mas vão ter algumas com a margem menor que conseguem dar 3%, enfim, 2% de cashback, dependendo da margem ali do nosso parceiro, né? Cashback do valor da venda ou da comissão? Do valor, esse X% é do valor total da venda. Então, do que a gente chama... 3% é espetacular. Não, e 20 que ele falou? Não, 20 nem você fala. É um dinheiro... É um dinheiro ali, eu acho que é uma vantagem que o usuário gosta de receber, né? Quase que achar uns R$50 no bolso da calça, né? Que tá lavando. Então ele fala assim, poxa, tô aqui, bacana, tive uma experiência boa de compra e ainda assim fui recompensado por isso, né? Então acho que é um trabalho ali que deixa muita gente feliz ali. Bom, então de tanto você gerar receita dando dinheiro de volta, obviamente que eu estou caricaturizando o trabalho, mas isso aí já está claro que isso é o meio, não é o fim, não é? Ou seja, é uma ideia, é uma sacada. Falei, pô, como é que eu posso gerar receita dando dinheiro de volta? Sensacional o conceito. Então a empresa cresceu e você chegou ao seu IPO em 2020. Abriu capital em 2020. Como é que foi essa experiência? Conta para mim. Foi em novembro de 20 ali, né? E eu queria contar uma história rápida aqui, né? Porque eu acho que vai servir de inspiração aí para outros. Acho que nem você sabe dessa história, viu, meu amigo? Quero saber. A gente... Eu tava já morando em São Paulo aqui, né? Nosso time todo remoto no início da pandemia. E aí eu comecei... Enfim, veio a pandemia, aquele negócio todo, a gente começou a fazer umas reuniões diárias com o nosso time, né? Os diretores ali, porque o Covid tinha acabado de acontecer, né? E tinha todo mundo trancado, um grau de incerteza gigante, inclusive para empresas no e-commerce, que ninguém sabia no início, né? Como é que ia... o comportamento, o que ia acontecer. Então foi um pânico geral, a gente se trancou dentro de casa e ficou fazendo os calls de manhã e à noite. De manhã e à noite, todos os dias, o meu time ali, a diretoria. E nesse call, a gente criou uma planilha, a gente chamou essa planilha de crise coronavírus. E nessa planilha a gente listou uma série de tópicos, de um checklist ali mesmo, a gente listou quase 70 itens, se não me engano, onde que a gente deixava a empresa mais eficiente. Seja trabalhando em algum produto ou serviço que fosse gerar receita incremental ali no curto prazo, seja alguma coisa para cortar custo. E eventualmente lá na linha 70 a gente tinha até, poxa, vamos ter que demitir uma parte do time. Então isso estava lá. Tudo a gente colocou, porque a gente tinha que saber aonde que a gente pisaria, né, no cenário de crise. E o que é muito engraçado foi o seguinte, essa mesma planilha, chamada Crise Coronavírus, ela ganhou uma nova aba. Chamada IPO. Então, a gente, em 2 meses, 3 meses, o jogo virou para nós. A gente viu que tinha uma oportunidade grande ali de servir milhões de usuários, né, que estavam comprando online naquele momento e ajudar os varejistas online também a venderem mais. Que estavam fechados, muitos, né, também. Muitas lojas fechadas. E aí a gente conseguiu, fazer um trabalho espetacular ali no ano de 2020. Começamos a bater um papo no mercado, fazer o que o pessoal chama de testing the waters, né, que é você começar a bater um papo no mercado ali para ver se a água está quentinha, você pode pular, né? E aí batemos esses papos e o pessoal ficou muito interessado. Vários fundos que a gente conversou ficaram interessados. Aí a gente falou, acho que a hora é agora. Vamos para esse IPO de fato. E aí começou essa jornada aí, né? Foi depois, qual a série que você estava de investimento? A gente tinha recebido um investimento semente, né? Que a gente fala, que é o último. Seed. Aí depois foi o Series B, o Series A e Series B. Então era o Series B ali que a gente estava. A gente tinha recebido 3 rodadas de investimento ao longo do tempo, a primeira em 16, a primeira em 15, a segunda em 16 e a terceira em 17. A Melius foi fundada em qual ano? 2011. Então, Melius foi fundada em 2011, nós estamos em 2022, são 11 anos, receita da Melius em 2022? 2022 aí, quando a gente olha o último trimestre, né, que a gente tem que pegar o último trimestre ali olhando 12 meses para trás. Pode ser 12 meses para trás. A gente está falando aí de 400 milhões. 400 milhões, ou seja, de 2011 a 2022, 11 anos, 400 milhões de reais, ou seja, da ideia de um garoto, você deve ter 30 e poucos anos? 34. 34, tinha 22. Seja, você tinha 22 anos. Um garoto de 22 anos que teve uma ideia de dar dinheiro de volta para quem comprava as coisas. 11 anos depois, 400 milhões de reais de receita anual. Bom, você percebeu aqui que a gente só tem gente fera que entende desse negócio de equity. Eu vou fazer só
Parênteses, para quem não entendeu, eu falei que ele fez um IPO. De repente você não sabe o que é um IPO. Vou te explicar rapidinho. É muito simples. Um IPO, Initial Public Offer, ou seja, uma oferta pública inicial, significa o quê? É quando o empreendedor resolve vender um pedaço do seu negócio para um comprador, que na realidade não é um comprador. Podem ser dezenas e até milhares de compradores, que a gente chama isso de mercado. Quem são essas pessoas? São bancos, fundos de investimentos, investidores individuais. 170 mil, para ser mais preciso. 170 mil sócios. Exatamente. Então você tem usuários, um CPF, uma pessoa física, você tem family offices, que são escritórios que administram patrimônios familiares. Tudo isso resolve investir no mercado de equity. Então, o IPO, ela geralmente é uma estratégia de saída parcial para empresas consolidadas que têm alto grau de crescimento. Então, toda vez que você olhar na bolsa, a empresa tal cresceu 1%, caiu 0,5%, você está falando do quê? Daquelas ações que foram vendidas no mercado que continuam sendo compradas e vendidas pelo mercado. Não é? As pessoas compram, um compra do outro, ou seja, quando as pessoas, esses investidores acreditam que esse negócio vai crescer, eles compram as ações para poder desfrutar da valorização do equity dessa empresa. Vamos começar aqui então, falando de uma parte um pouco mais conceitual, e eu vou já começar com você, João, que você vai ser o nosso professor aqui. O que é equity? Então, baseado nisso tudo aqui que a gente falou, dá a sua definição de equity. Bom, antes de falar um pouco do conceito de equity, é importante demonstrar que aqui na mesa, Flávio, se me permite, tem um empreendedor bootstrapping, uma startup que agora está com 100 milhões de faturamento, e um que fez fundraising, rodadas de investimentos. Né? Eu me lembro que lá atrás, ele fez o IPO dele com 9 anos. A gente fala que um prazo de uma jornada de uma startup dura 10 anos, né? Ele fez com 9 anos. Lá atrás, lá em 2012, 13, 14, não é isso? 2011. Eu não entrei lá como anjo, Mas e por outro lado aqui, o anjo aqui não entrou também na Conquer porque ele fez bootstrapping. Ele não abriu para nenhum investidor. Eu só consegui entrar na Melius através de um fundo de investimento, Flávio, que foi o Catalyst. Né? Da Endeavor. Eu consegui através ele já estava muito grande, eu perturbava, deixa eu entrar aí, você está crescendo demais. Eu tinha uma ideia de que ele poderia ser gigante, 400 milhões, e o meu equity ia valorizar muito, e aí a gente entra no conceito. Eu só consegui entrar comprando uma cota do Catalyst, do fundo da Endeavor, e depois a gente saiu quando ele abriu a oferta pública de ações. Então, eu entrei tarde. Você já entrou tarde e saiu cedo. Eu fiz o Early Exit, né? Saí cedo e a gente entra para sair, na verdade. Claro. Foi 17, se não me engano, 17. Que o Catalyst entrou. E nós entramos com uma cota. São poucos brasileiros que tem no Catalyst, a gente é um deles. E fiquei... Aí eu liguei para eles, agora eu sou teu sócio. Que beleza. Foi. Agora eu consegui. Aproveitando esse seu depoimento, antes até de você começar a sua aula sobre equity, então vamos contar aqui do outro lado. Né? Aqui também, foi fundada há 6 anos atrás, fizeram o seu lançamento com o seu próprio dinheiro, que a gente chama de bootstrap, e quando vocês foram ao mercado em 2021... Final de 2020 para 2021. Final de 2020 para 2021, quantos fundos de investimento tiveram interesse em se tornar sócios da Conquer? Olha, a gente seguiu um caminho, Flávio, nada convencional para quem quer captar, né, ou, enfim, fazer a parceria com um novo sócio. A gente foi para o caminho do processo competitivo. Perfeito. Sempre a gente teve o assédio de fundos de investimento, mas a gente sabia que aquele momento era um momento crucial para a nossa empresa. A gente não precisava do caixa, a gente não precisava do dinheiro, do recurso. O que a gente queria? A gente queria, sendo muito sincero, muito mais o smart até mesmo do que o money. A gente queria uma inteligência de um novo sócio. Então, nesse sentido, a gente quis fazer um processo seletivo. E aí que a gente foi para o processo competitivo. E aí, nessa jornada, a gente quebrou recordes na Faria Lima. Foram dezenas e dezenas e dezenas de NDAs assinados de empresas, desde VCs, né, Venture Capitals, Private Equities, estratégicos, querendo conhecer a Conquer e fazer parte da nossa sociedade. Então foi um processo intenso. Quanto tempo foi esse processo? 12 meses. 12 meses. Entre o início do roadshow, que é montar a apresentação, o PPT, né, dos números, da história da empresa, até chegar ao momento de conclusão da auditoria, a proposta final, 12 meses. 12 meses. Um ano foi esse processo. Um ano. Mais ou menos quantos
candidatos passaram aqui? Mais de 40. Mais de 40 interessados no Mais nosso de negócio. 40. E quantos engajaram ali numa conversa mais séria? Mais sério, eu diria que 7. 7 engajaram numa conversa séria, muito séria. Muito sério. E no final, se eu não me engano, mas ficou muito sério ali no final. O que aconteceu, na verdade, a gente estava subindo no altar, né? Então, não, mas antes do altar, antes do altar. Antes do altar? Antes do altar. 3. 3 engajaram pra... Ficaram na porta da igreja 3 ali. entraram na igreja. 3 entraram na igreja. Isso, 3 entraram na Três igreja. Que a gente na chama igreja. tecnicamente de commit, né? Que tamanho que era essa igreja aí? Opa! 3 entraram na igreja. 3 entraram na igreja. E eis que não foi nenhum dos 3 que você casou. Não, na verdade, vocês são o terceiro. Ah, então tinha 2. Não me mistura com essa turma, Não, é que cara. 2 entraram na igreja. 2 estavam no Dois caminho do estavam altar. ali no caminho já. No caminho do altar. E aí, de repente, Um subiu no altar. um subiu no altar. Aí alguém bateu na porta da igreja. Alguém bateu na porta. Peraí, deixa eu Augusto. Deixa eu conversar. Flávio Augusto bateu na porta da igreja Aos e falou, 40. não casa, não Não casa. case. Eu levanto a mão aqui, não aceito esse casamento. Vale agora o cálice para sempre. Eu levantei a mão. Exatamente. E aí eu falei, olha, eu tenho interesse em olhar. Exato. Aí a gente freou tudo. A gente freou o processo, que a gente estava extremamente avançado com esse fundo, porque naturalmente a gente sempre tem uma admiração muito grande, né, Flávio, pela tua história, pelo teu trabalho. As pessoas não sabem, mas desde o início da Conca, na salinha de 30 metros quadrados, a gente decorou na mão, né? A gente não tinha nem recursos para isso. E uma das fotos que a gente colocou dos nossos heróis, né, dos empreendedores, profissionais que a gente admirava, entre Oprah, Bill Gates... Você vê que foi engraçado, né, cara? Tinha o Warren Buffett. Você tinha... E eu, cara, o que eu tava fazendo ali, meu amigo? Tinha a foto do Flávio Augusto no Orlando City, tava a fotinho dele desde o primeiro dia de aula. Ele tava lá, dentro da sala de aula, claro, com uma foto, né, uma simples foto. O Flávio sempre foi uma referência pra gente, não só como empreendedor, mas como empreendedor da área de educação, que era a nossa área, nosso território também. Então, quando o Flávio bateu na porta, naturalmente a gente parou tudo, né? Cara, a gente entre receber o primeiro documento deles e fechar o negócio 30 dias. 30 dias, muito rápido. Muito rápido. Um M&A rapidíssimo. Em 30 dias, a gente pegou, olhou, ele conseguiu segurar os outros candidatos lá esperando, e até a gente chegou ao final e concluiu, e nos tornamos sócios. Alguém que era ali, ainda era seguidor do Geração de Valor. Tem até uma história interessante, né, que você me encontrou no estádio do Orlando City, logo assim que você lançou a Conquer, lá no estádio, e foi lá, pediu para tirar uma foto, e falou, deixa eu te falar rapidinho, minha empresa é a Conquer, você vai ouvir muito falar da Conquer. Eu falei, tá legal, sucesso. Uma fala de 30 segundos ali. 30 segundos. E aí, em 2021, oficialmente nós nos tornamos sócios. Só para você ter uma dimensão, a Wiser Educação aportou 120 milhões de reais na Conquer. É uma das grandes aquisições que a Wiser fez e trouxe para dentro do grupo. Então, obrigado, aqui feito aqui os adendos. Que bacana. Cara, com esses exemplos todos, da Melius, da Conquer, o que é equity? Então, é que você já falou, conceitualmente é uma participação acionária. De 0 a 100, a gente tem lá 50%, 80%, 10%, depende, né, do seu sócio. Então, conceitualmente é isso. Eu posso ser bem básico aqui para tentar esclarecer, né? Existe hoje, muitos empresários não sabem jogar o jogo do equity. Boa, vamos por aí. Não sabem, por exemplo, a força que é, não sabe nem quanto vale o seu negócio. Não sabe que ele tem sequer que ele tem uma riqueza invisível. 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 Ele não sabe que tem uma riqueza visível, não sabe quanto custa a sua empresa, né? Ele não sabe que aquilo tem valor. Então, assim, comparando, por exemplo, imagina uma mesinha, uma banca de açaí. O que o empresário quer? Primeiro, o empresário ainda hoje, infelizmente, o empresário ele quer montar um escritório, mesa, cadeira, estrutura, contratar funcionário, montar lá, montar o CNPJ. Às vezes, assim, ele não sabe nem, não tem nem cliente ainda, ele já monta, já gera custo, já faz todo o processo básico. Então, vamos dizer que ele montou uma mesinha de açaí lá, uma banca de açaí. Ele quer vender aquele copo lá por R$6, 7 reais um copo de açaí. O que ele faz todo dia? Ele faz estratégia para vender mais copos de açaí. Ele não pensa naquilo como um negócio maior. Ele não olha como um drone de cima daquele processo. Então, esse é o empresário brasileiro. Você acha que ele se comporta, ele tem essa visão porque ele se comporta como funcionário do seu próprio negócio? Também. Porque, mas mais do que isso, ele não tem uma visão de olhar além da cerca, como chamo de drone, né, de olhar por cima. Ele quer olhar o dia a dia e como é muito complexo, né, empreender não é fácil, então ele vai lá, aquela história de ao invés de cuidar do leão, ele quer matar o leão por dia e vai naquele negócio e fica vendendo copo. Ele não pensa que ele pode ter uma estrutura maior do que o copo. E ele, aquela visão dele deixa a empresa limitada, deixa aquele negócio pequeno. O máximo que ele faz é Ctrl-C, Ctrl-V para uma outra banquinha.
né? O máximo que ele consegue fazer. Então, aí quando você começa a entender o jogo do equity, isso aqui tem valor. Isso aqui tem um preço, isso aqui tem um valor. E aí você começa a colocar mais valor em cima disso, fazer uma marca, estruturar a empresa, você começa a franquear aquele processo, você começa a fazer outras atividades em relação ao ecossistema da banquinha de açaí, e aí isso vai criando um valor. E você não pensa em sacar todo o dinheiro da banca do açaí. Porque o que o empresário quer? Lucro, dividendo, prolabore, recompensas imediatas, como a gente chama. Ele quer recompensa imediata. Quem pensa em equity, Flávio, pensa em longo prazo. Pensa no valor da empresa, ao invés de tirar tudo da empresa. Então, o que ele faz? Reinveste. Saca o mínimo possível e reinveste. O empresário brasileiro, ele tira tudo que possível, ou seja, a física boa, a jurídica tanto faz, ou o máximo para sustentar a operação. Então, a ideia do equity, na minha concepção, é você saber o valor da sua empresa, do seu negócio, e o tamanho que essa empresa pode ter no futuro, e o valor que alguém possa pagar por aquele valor, mesmo que você não queira vender. Né? Você fala muito que a empresa nasce para ser vendida, perdida ou herdada. Você fala sobre isso. E eu coloco mais uma coisa aí, investida. Porque quando o cara pensa assim, ele não vou dar participação da minha empresa. Só que você não está dando participação, você está trazendo alguém para jogar com você. Alguém para jogar aquele jogo com você e oferir um valor, um preço pelo teu negócio. Foi exatamente o que você fez com ele. Eu dividi para multiplicar. Dividiu para multiplicar. Então, assim, conceitualmente, indo no básico, é isso que eu acredito que seja o equity. Ou seja, os empresários, eles precisam jogar esse jogo, precisam fazer valer a sua empresa num valor muito maior. Quando ele fez o IPO, o que ele fez? Levou a empresa dele para um valor antes de abrir a oferta pública. E quando ele fala assim, eu não precisava do dinheiro para fazer rodada de investimento. Tudo bem, mas só para deixar claro que muitos empresários precisam entender que não precisar do dinheiro para fazer uma rodada de investimento. Precisa precificar o seu valuation. Às vezes ele quer validar. Quer validar aquele valuation e aí... Ou às vezes ela quer trazer um sócio que tem um conhecimento que ele não tem. Que ele não tem, um smart money que ele não tem. Então tudo isso vai agregando ao equity dele, vai agregando ao valor percebido da empresa dele. Israel, você quando fundou a Melius, você já tinha a visão do equity? Já era algo que você já tinha internalizado? Já no day one do seu negócio? Já tinha desde o day one. E o motivo... Eu já trabalhava no mercado financeiro, né? Eu tinha fundado uma empresa de investimentos, onde na própria empresa de investimentos a gente já aplicou o conceito, então a gente conseguiu levantar um pequeno capital ali junto a algumas pessoas que queriam entrar de sócias do negócio no início. Mas aí quando a gente lançou o próprio Melius, a gente também trouxe um pequeno anjo ali para estar com a gente no início, assim, para dar o pontapé. A gente só tinha ideia, a gente tinha... É uma pessoa de Belo Horizonte que não é profissional, não é investidor profissional. Entendi, não é investidor profissional. Family and Friends. Family and Friends. E aí ele entrou lá atrás, então esse conceito do equity a gente sempre alavancou muito em cima disso. Assim. Mas ele entrou no contrato social? Ele entrou no contrato social. Então não era profissional mesmo. Entrou no contrato social. A gente não tinha também conhecimento, a nossa estrutura era toda Brasil, tudo feito no Brasil, a gente não tinha conhecimento ainda, igual você falou que já existe hoje, né? Imagina, 12 anos atrás, no Brasil, você não tinha uma aceleradora de startups, você não tinha tinha a Mona X já, né, começando. 12 anos foi quando a gente fundou Geração de Valor e falava uma palavra esquisita que as pessoas achavam estranha, que se chama empreendedorismo. Isso é só 12 anos, né? É loucura, cara. Impressionante. A sua página do Facebook tem 12 anos. É que eu comecei Foi no Facebook que você começou? Não, comecei no YouTube e no Twitter. Ah, foi? O Twitter tem 12 anos e o YouTube também. Aí depois... 2008. Depois de 2011 é que eu fui pro Facebook. E depois pro Instagram. Tá. Porque o Twitter 2008, se eu não me engano. Minha conta eu vi ontem, coincidência, 2009 minha conta. A minha de 2010. 2010, né? Nós vamos daqui a pouco perguntar o número do ICQ um do outro. Metade de quem está nos assistindo não sabe nem o que é ICQ. Mas tudo bem, você não está perdendo muita coisa porque você tem redes mais interessantes hoje. Então, é legal, você já, embora tivesse 22 anos, já tinha consciência do valor do equity, já mirava o equity já desde o início. Isso, desde o início. Mas assim, a nossa história ela foi um pouco mais triste, sabe, do que a tua aí. A gente conseguiu esse investimento lá em 2011, de um investidor não profissional. Eu, no lugar dele, eu não teria investido naqueles 2 meninos lá atrás. Então, assim, não se sinta mal, né, Kepler, que você não entrou no início, eu também não investiria em mim.
Mas ao longo do tempo a gente começou a aprender muito e a gente foi crescendo a empresa, o negócio começou a dar certo. E aí em 2015 a gente falou assim, não, beleza, estamos aqui gerando caixa, de certa forma bootstrap também, apesar do sócio lá de trás, mas o pessoal fica falando desse negócio de fundo de venture capital aí, de levantar dinheiro, será que a gente não precisa fazer esse negócio não? Todo mundo faz, talvez a gente precise desse carimbo, né, de conseguir um investimento. Vamos ver o que a gente arruma, vamos conversar com todo mundo, vamos conversar com os fundos. E aí a gente conversou em 2015. Criatec. Não, a gente conversou com 60 fundos. A gente conseguiu conversar não somente com os Criatecs da vida ali, que são fundos mais locais, né, mas também com fundos de fora. E a gente tomou 60 nãos. Uma empresa que crescia rápido, gerava caixa, mas a gente... Tinha um motivo comum pelo não? Era um motivo típico ou era variado? Não, era variado. Ninguém queria falar, né? Ninguém dizia nada. Depois eu percebi o que era, assim. O que era? Você tinha um cara de moleque demais, muito novo? Eu acho que está relacionado com isso, mas a ideia é que hoje o investimento, né? Quem está participando da rodada de investimento conta muito. Então, quando você vai investir em um negócio, e eu sou anjo também, né? Invisto por mais de 30 Investimos startups. juntos, aliás. Juntos, inclusive. Quando você vai investir em alguma empresa, você vai dar o check nos empreendedores, a primeira coisa que você vai querer fazer. Segunda coisa, você vai dar o check no modelo de negócios ali, bacana, funciona, validado. E tem um terceiro ali que fala assim, quem que tá entrando aqui também? Quem tá apoiando? Pô, Flávio? Cara, Flávio olha bem. Então tem uma rede ali, e tu, né? Não tinha ninguém. Não tinha nada, não tinha ninguém. Então a gente bateu na porta de 60 fundos, ninguém quis investir, até que a gente mandou uma mensagem no LinkedIn pro Fabrice Grinda, que é fundador da OLX, já havia feito o exit da OLX, já vendido a OLX e já era um dos maiores investidores anjos, né, do mundo, um francês. E para nossa surpresa ele respondeu super rápido. Em uma semana ele já tinha feito o call, recebido um term sheet, e a gente acabou fechando depois de uma diligência super curta, que basicamente ele quis ver a nossa conta bancária para ver se o business existia, de fato. Esse negócio... basicamente foi isso. E foi muito engraçado, que assim que o Fabrice Grinda entrou, vai. Não, aí abriu a porteira. Vários fundos que a gente tinha falado dos 60 nãos procuraram, queriam entrar e etc. Outros investidores anjos acabaram querendo entrar também. Então, dali pra frente, melhorou muito a nossa vida, mas também não resolveu a nossa vida, né? Que a gente fez outras duas rodadas, no total ali a gente levantou cerca de 30 milhões de reais, mas sempre foi muito difícil, sabe? Pra gente levantar capital. A gente sentia que ainda faltava ali uma tese que brilhasse mais os olhos e que fizesse mais sentido, não sei, porque talvez o tamanho do mercado brasileiro era pequeno, ou a gente não estava em serviços financeiros, né, que brilha o olho também, e gera muito valor ali para todos os envolvidos, né? Como você está hoje. Como a gente está hoje. Então, o IPO, a gente conseguiu quebrar isso. A gente trouxe uma tese que a gente conseguiu validar primeiro, a gente trouxe essa tese para o IPO, e pós-IPO, aqui resumindo, a gente conseguiu, né, na oferta pública levantar 600 e poucos milhões de reais na oferta pública, ali na inicial. E depois a gente fez um follow-on 8 meses depois de 1,2 bi, né? Então, dos 30 milhões que a gente conseguiu levantar com muita dificuldade para um pouco mais de dinheiro para trabalhar aí nos próximos anos, né? Então a gente tá bem satisfeito. Por isso que eu falo, né? Repetiria esse movimento inúmeras vezes, porque mudou a nossa história. E você, Endel, você, o Joseph e o Sidney, quando começaram, já tinham uma cabeça de equity? Já era o objetivo, já era o foco? Já. A gente já sabia do termo da riqueza invisível, como o Kepler falou, mas não era nosso foco inicial, vou ser bem sincero, Flávio. A gente veio de um meio onde a gente viu muitas empresas nascendo, muitas startups nascendo e não focando em gerar valor, não focando em vender de fato um produto ou serviço para o cliente. E é um movimento que acontece no meio de startups, não focar em vendas no cliente, mas focar no investidor, em vender a ideia. Não resolveu o problema ainda, não validou o produto, e a gente tinha um pouco de aversão a isso. Não, a gente quer um negócio escalável, a gente quer gerar valor de fato, e a gente vai pensar em investidor num segundo momento, quando a gente de fato não precisar. Porque o melhor momento para trazer um investidor é quando você não precisa vender. Você consegue uma valorização da tua participação, das tuas ações, muito superior à fase daquela empresa que está começando, está precisando de caixa para vender seu produto, escalar seu produto. Então a gente foi para uma linha um pouquinho não tradicional, não convencional
nesse mercado, Flávio. Mas o equity, essa palavra, a gente tinha noção desde o primeiro momento e a gente sabia que nosso enfoque não era o Prolabore, não eram os dividendos, mas sim a riqueza por trás do negócio, da valorização do nosso negócio. Tanto é que, Flávio, a gente passou anos e anos reinvestindo 100% do dinheiro na empresa. Eu lembro que a gente era pobres ainda como empreendedores, mas a empresa era pobre. Depois a empresa ficou rica, mas a gente permaneceu como empresários pobres, olha aí. deixando dinheiro na empresa. Só num terceiro momento, aí sim, empresa rica e empresário rico. E esse é o perigo daquele empresário que quer o dinheiro a todo custo ou pensa no curto prazo. Muitas vezes ele sacrifica o caixa, o recurso da empresa, para trazer para o pessoal e acaba deixando de investir porque ele não enxerga o poder do equity. E de novo eu volto para aquele enfoque que eu dei aqui para o João. O que você acabou de descrever aqui é um comportamento empreendedor. Porque é diferente do empresário, do dono do negócio, ter um comportamento empreendedor e às vezes não ter um comportamento de empreendedor. E o que seria isso? Ele continuar pensando como se a empresa fosse uma vaca leiteira para que ele pudesse extrair o leite. Todo leite, né? Todo leite. Todo leite, exatamente. O leitinho é bom, mas não todo o leite da vaca. Mas o empresário que pensa em equity tem que pensar no mínimo. Principalmente no início, você já está acostumado a viver com pouco. Porque você tem que investir no negócio para o negócio crescer mais. Exatamente. Fazer mais com menos. Exatamente. Então essa foi nossa filosofia, Flávio, durante todos os anos. Agora, Flávio, só um detalhe importante nisso e até para orientar as pessoas, que o que aconteceu com ele de não buscar investimento. E se você conseguir, se quem está assistindo, o empreendedor, não é ruim fazer uma rodada inicial, Flávio. Não é ruim começar com anjo, pré-seed, seed, série A, subir o fundraising, a escada de investimento, desde que você consiga controlar o seu equity para não perder o domínio e o mando de campo antes do série A. Né? Então, assim, existe uma estratégia para isso. Porque se ele deixa para fazer muito tempo depois, você foi muito... A sua empresa estava bem, você foi bem, mas nem todo mundo tem essa condição da empresa estar bem, porque se não tem investidor anterior, como o Israel bem colocou, que ele só conseguiu desplugar quando entrou o Fabrício Grinda, ele deu um pouco de sorte, além do talento. Né? Então, o que eu digo aos empreendedores, Flávio, e se me permite, cara, faça um fundraising, faça rodadas de investimento, valorizando o seu valuation, o seu equity, né? E faça rodadas certas, profissionais, que mostra quem está com você no começo, para poder te ajudar a ir para frente. Então, essa aqui eu acho que é importante. Eu vou aproveitar e dar meu depoimento também, né? Aqui como quem também criou um negócio e tive um caminho diferente. Mas você fez um equity também? Você fez uma história com um time de futebol também dessa... Também. Mas vamos começar do primeiro negócio. O que acontece? Eu não segui esse caminho, João, por ignorância. Porque eu comecei em 1995 e em 1995 acesso à informação que a gente tinha hoje, não era como é hoje. Hoje você tem várias pessoas falando de negócios na internet, falando de equity, falando sobre esse assunto. Esse programa aqui inteiro dedicado a te ensinar sobre equity. Em 1995 eu não tinha acesso a essa informação. Eu era um garoto da periferia que foi um vendedor bem sucedido e resolveu abrir seu curso de inglês. Então, para mim, me tornar empresário, dono do meu próprio negócio, eu achava que aquilo era o topo do processo, não é? Ou seja, o que era o topo do processo? Antes eu ganhava uma comissão de um produto, agora eu posso vender esse produto com escala. E eu achava que esse era o topo do jogo. E é claro que o topo do jogo não é esse. O topo do jogo é quando você valoriza o valor deste negócio e você pode transacionar as ações desse negócio. Ou seja, se antes eu vendia serviço, depois eu passei a vender um produto, agora eu poderia vender ações. Isso é elementar para quando a gente já está nesse nível aqui de consciência, conversando sobre equity. Cara, mas para mim isso era absolutamente distante. Então, eu teria um sócio no início, que ele ia entrar com o Voyage dele. Ele tinha um Voyage usado. Ele tinha um Voyage usado em 1986, era 1995, já era velhinho já. Ele tinha um Voyage usado e ele teria 50% do negócio, tudo que ele teria que fazer era vender o Voyage dele. E botar o dinheiro. E botar o dinheiro lá, porque eu não tinha grana. E aí ele era um amigo, parceiro, e aí uma semana antes eu falei, cara, agora precisa da grana aí. Ah, tá bom. E aí passou um dia, passou dois, passou três, nada. E aí eu ligava para ele, já não conseguia encontrar ele. Não era no celular, nem tinha celular ali. Então, ligava para ele, eu não conseguia encontrar ele.
E aí, bom, conclusão. Até que eu cheguei à conclusão que ele pulou fora, ele ficou com medo. Ele não quis vender o Voyage dele para ser meu sócio, não é? Então, perdeu. Aí foi por isso que eu precisei usar o cheque especial, que a minha história tem essa história aí do cheque especial. Mas nem passou na minha cabeça, João, pensar, cara, vou pegar esse projeto, vou botar no papel, vou levar para alguém, porque eu teria conseguido, com base nos meus 4 anos de experiência operando escola, eu já era um cara validado. O negócio estava começando do zero, mas eu já tinha um histórico, entendeu? E aí eu comecei com o meu dinheiro. Quando eu comecei com o meu dinheiro, olha que interessante, eu queria crescer porque eu gostava do jogo do crescimento, não por causa do jogo do equity. Então a gente abriu 24 escolas em 3 anos, com o nosso próprio dinheiro. E próprias, né? Próprias, não sem dinheiro externo, com o nosso próprio dinheiro e crescendo. Bootstrap. Mas assim, cara, vamos crescer. Porque eu gostava do jogo de crescer. Não, cara, vamos estar no Brasil inteiro, vamos ser uma operação grande. Você jogava o War, né? Eu jogava o War no sentido do prazer de jogar o War. De conquistar, né? De conquistar. Isso é muito do DNA da WhatsApp. E sem eu querer, sem eu saber, eu estava jogando, me preparando para o equity. Porque o jogo do equity é esse. É alguém com vontade de crescer, não é? Com vontade de realizar, com um plano de crescimento, que não está acomodado, que quer expandir, que tem resultado. Não é? Então, por exemplo, eu só fui saber o que era equity no dia que o meu concorrente me propôs comprar. Ele me propôs a compra, Carlos Martins, era fundador da Wizards, me propôs a compra, me colocou aqui ele chegou no meu escritório e falou assim, olha, eu quero comprar a tua empresa e quero pagar à vista. Quantas vezes faturamento? Não, mas não tinha essa história de quantas vezes nem tinha na minha cabeça. Eu falei, é mesmo, mas por quanto você quer comprar a minha empresa? Aí ele só fez assim, ó. Escreveu um número. E eu tô assim, 200 milhões de reais. Na época eram 100 milhões de dólares. Aí quando eu olhei esse número, eu falei assim, cara, primeiro, como é que esse cara tem essa grana? Segunda, eu falei, cara, por que isso vale a pena para ele? Aí eu comecei a ficar, não fazia sentido para mim, por que isso aqui vale a pena? E se vale a pena... Eu tô perdendo alguma coisa com isso aqui. Eu tô perdendo com isso. Aqui que eu não tô enxergando, né? O que eu não tô vendo? Aí eu fiz aquela cara de difícil, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou refletir, não é? Vou pensar um pouco. Aí ele marcou uma reunião com o filho dele, que é o Charles. Aí eu falei, Charles, eu preciso de 30 dias para refletir. Tá bom, ele me deu os 30 dias. E o que eu fui fazer em 30 dias, cara? Calcular valores. Eu fui entender o que tá pegando. O que é isso aqui? Eu não sei. E aí fui procurar alguns amigos, algumas pessoas que conheciam ali do mercado financeiro. Cara, ele me fez essa proposta. Aí a primeira coisa que o cara fez, mas qual é o teu resultado? Meu resultado são 27 milhões por ano. Naquele momento era 27 milhões. Bom, aí ele primeiro já meteu um múltiplo ali. Acho que era múltiplo 8. 8 vezes. Já era múltiplo 8. 8 vezes. 8 vezes. O cara tá te fazendo uma proposta decente. 8 vezes é uma proposta decente, não é? Mas por que isso vale a pena? Aí, cara, fui ter uma aula. Mas o Carlos não sabia nada do teu faturamento, nada? Ele não perguntou nada? Não, ele sabia. Ele sabia. Sabia porque eu tinha conversado com o Charles no telefone. Tá. Ele já veio com um número baseado na informação que ele tinha. Entendeu? Mas aí o que acontece, João? Aí eu comecei a entender, mas de onde ele tem esse dinheiro? Ele tem um parceiro, ele tem um investment bank que está com ele, um parceiro. Depende de qual é o plano. Mas por que um banco faria isso? Não, porque um banco, os investment banks, eles às vezes patrocinam esse tipo de operação. O cara tem crédito, tem garantia, está pensando no IPO lá na frente, está pensando... Aí eu comecei a entender esse jogo. Entendeu? Eu comecei a entender que existe uma riqueza que não está aos olhos de muitos empresários, e essa riqueza se chama equity, que é o valor do seu negócio. E outra coisa interessante, sabe quanto era a taxa de juros na época? Devia estar aí por volta dos 20% ao ano. Porque o Brasil sempre operou com taxas altas, né? Se você pegasse 20% ao ano em cima de 200 milhões, dava 40 milhões. Era maior do que o resultado da empresa. É dose isso aqui, né? Juro alto é assim, né? Aí a conta para você não fechava, né? Eu falei, mas pô... Aí comecei a entender, mas tem a sinergia, vai juntar. Ele era dono da Wizard, tinha WhatsApp, vai juntar. E quão rápido você crescia, né? Quão rápido. Porque talvez o múltiplo que ele olhava não era o 8, né? Era a minha taxa de era crescimento. Era o 4, que você já ia dobrar de tamanho no ano seguinte. Então, minha taxa de crescimento era 50% ao ano. Aí, já barateou. A gente dobrava em 2 anos, entendeu? Bom,
isso serviu para, primeiro, eu aprender o que era equity, serviu para eu não vender naquele momento. Não é? Em 2012, 4 anos depois, ele próprio veio com uma proposta na época de 990 milhões de reais. Ele próprio. Não é? Aí ele estava competindo com a Abril Educação, que foi a que acabou que fez a aquisição ali com a gente. No final das contas, foram 18 anos bootstrap, sem nenhum investimento, mas eu te digo, foram 18 anos sem investimento por ignorância. Uhum. Você me pergunta, e se eu tivesse tido uma jornada de investimento antes? Não sei o que poderia ter acontecido. Talvez eu pudesse ter tido outro tipo de saída, outro tipo de destino, outro tipo de resultado. Mas fica aqui esse meu depoimento para você, principalmente você empresário que está aí lutando, abriu sua primeira loja, a segunda, a terceira, a quarta. De repente você está ouvindo aqui, poxa, será que eu tenho que ter investimento? Será que não? É sempre bom você considerar isso. No entanto, não pense que você perdeu o bonde. Não pense que você perdeu o bonde. Não é? Então você pode eventualmente ter uma operação de equity que pode ser uma venda total ou parcial. Uma venda total ou uma venda parcial. A venda total é quando você vende o seu negócio inteiro. A venda parcial é o caso da Conquer. Vendeu uma posição para a Wiser Educação, se tornou sócio da Wiser. Aqui, como é o caso do Israel, vendeu uma posição para o mercado e para outros investidores que estão do lado dele. E como é o caso do João, que tem a participação em mais de 1.600 empresas. Mas o fato é o seguinte, o equity é uma riqueza sensacional. Para a gente fechar aqui o nosso papo hoje, vamos fazer um exercício, a brincadeira. Vamos começar com você, Israel. Ó, agora é o seguinte, você vai sortear uma pergunta e você escolhe quem responde, tá? Boa. Vamos nessa. Tava olhando esse negócio ali e falei, gente, o que vai acontecer? Como fazer aquisições estratégicas para aumentar o equity? Eu vou fazer para o meu padrinho de casamento e amigo João Kepler. Bom, eu estou no caso, obrigado Israel, no meu caso eu invisto no early stage e saio fazendo early exit. Né? Eu não faço aquisições estratégicas. Eu só faço aquisição estratégica para ajudar o ecossistema em torno do investimento. Então, compramos um portal de notícia, uma empresa de equity crowdfunding, a gente compra empresas para o ecossistema. A gente não compra para o mercado. Então, o que a gente faz? A gente entra, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Entramos na Kinvo, valia 2 milhões de reais de valuation. Saímos a 72 milhões 3 anos e meio depois para o BTG. Entramos na Melhor Envio, a um valuation de 3 milhões, saímos a um valuation de 85 para a Localweb. Então, a gente tem 85 vezes situações dessas. Então, eu não compro para adquirir, eu compro para o valor presente, para entrar no valuation. Então, a pergunta seria, né, o que esse pessoal que está comprando essas suas empresas está vendo ali, exatamente, né? Aí eu ia chegar. Então, eu compro para valorizar, para aumentar o valuation, para sair. No caso, o que acontece? Eu tenho um aquário como esse aqui, cheio de peixinho, cheio de oportunidades de startups pequenas que estão crescendo e as grandes empresas como BTG, Localweb, Magalu e tantas outras compram startups do nosso peixinho. Por que elas compram? Porque elas querem antecipar o roadmap de desenvolvimento de tecnologia, querem talentos, que está difícil, né? Ou ela quer criar uma unidade de negócio diferenciada que a startup ela escala através de um canal, por exemplo, de comercialização. Né? Então, por exemplo, a Renner comprou a Repassa. Repassa é uma loja, uma startup de roupa usada. A Renner vende roupa nova. E o que ela fez? Comprou a Repassa, nossa startup, para quê? Para criar um canal de roupa seminova. Então foi uma estratégia. Então as empresas compram por estratégias diferentes. Acho que é mais ou menos essa a resposta. Boa. Eu poderia agregar a você, que é o nosso caso, né? No caso da Wiser, a gente faz a aquisição de empresas. E a gente faz essa aquisição porque nós temos, no nosso caso na Wiser, uma estratégia de formação com vistas à empregabilidade. Então a gente quer tudo que melhora a empregabilidade ou que melhora o cara se tornar uma pessoa de negócios melhor, tudo que é de educação, principalmente se estiver envolvido com tecnologia, que aprimora os negócios e a empregabilidade, a Wiser tem interesse. Então, foi assim que a gente adquiriu a Conquer, que a gente adquiriu o Eu Militar, que faz concursos públicos, uma outra plataforma que é a Prova Total, que é para preparatório para testes no Enem. Então, a gente vai criando um hub de empresas de educação
que atinja essa tese da empregabilidade. E esse foco faz com que a gente amplie nosso mercado endereçável. E aumente o valuation. Aumente o valuation, aumente os nossos resultados, aumente a receita. Ou seja, temos 150 milhões a mais de receita aqui vindo dessa empresa adquirida para o nosso grupo. Ou seja, a gente está comprando receita, está comprando EBITDA, a gente está comprando resultado e com isso a gente está engordando ali a holding, que se torna uma empresa mais valiosa, que em algum momento nós vamos fazer uma operação de equity, seja com algum estratégico, com algum fundo, ou até mesmo com IPO. Agora, a gente faz isso por quê? Porque a gente ganha tração, a gente acelera e traz talentos, né? Traz talentos aí. Tem uns caras bons aí. Baita talento, hein? E olha que talento, hein? Sou eu agora? Vamos embora. Agora você pega e manda bala para quem você quiser. Bora lá. Qual o momento de vender a empresa? Então aí vamos lá para a Conquer, porque você vendeu de alguma forma uma parte do teu equity. Né? Perfeito. Essa pergunta é difícil, é muito pessoal, né? Acho que do empresário, Kepler. Vai muito da necessidade. Tem empresas e negócios que precisam do capital, né, para escalar, para colocar sua empresa no giro, né, e, enfim, crescer o seu negócio. Eu sou muito da linha, né, até por ter sido criado nessa linha, e também de ter vindo da área comercial, né, de ter produzido a própria riqueza através do esforço do nosso braço, através do nosso cliente. Eu sou muito da linha de venda o mais tarde possível. Mas por que vocês decidiram vender? Muitas pessoas perguntam, né? Por que vocês decidiram trazer novos sócios para a empresa, já que vocês não precisavam? O que aconteceu em 2020, 2021, Kepler? A gente sentiu que a gente poderia ser mais rápidos. A gente já vinha num crescimento rápido, mas o mercado ele é ágil, né? A gente vive um mundo VUCA, né? Volátil, complexo, incerto, e o mercado está extremamente competitivo, né? A gente vê em estatísticas, 50% das empresas quebram nos primeiros 2 anos, 4% atinge 29 anos, né, que é a idade quase do grupo Wiser ou da WhatsApp, né, um seleto grupo que consegue vencer as adversidades e crescer. E eu acredito que o com quem é sempre mais importante do que o quê. Então, nesse momento, em 2020, a gente tinha muito orgulho do nosso crescimento, a gente tinha fechado 2020 com 35 milhões de faturamento, 15 milhões de EBITDA, estava num resultado interessante. Mas a gente pensou, como que a gente pode chegar nos 100 ou nos 150? Eu gosto de dizer que se a gente não vive hoje os resultados que a gente quer atingir, ou é por falta de conhecimento, ou por falta de conhecer determinadas pessoas. Ou é pelo know-how, ou é pelo know-who, né? Que os 2 pontos são essenciais. E o que é ter um investidor? É você ter know-how, é você ter know-who, né? São 2 pontos que fazem o teu negócio acelerar, o teu crescimento exponencializar. Então, apesar de a gente não precisar, a gente viu que a gente estava numa fase que o que a gente queria fazer em 10, 15, 20 anos de negócio, a gente poderia acelerar e fazer nos próximos 3, 4, 5 anos. E no mercado que muda muito, a gente achou que seria um movimento muito inteligente a gente fazer essa união de fortalezas e 1 mais 1 ser igual a 4. Então, bom, se eu pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, a decisão de vender ou não a tua participação é muito individual, vai muito da necessidade do seu negócio, mas se você puder crescer mais, gerar mais caixa, ter um faturamento maior, um lucro maior para depois tomar essa decisão, eu diria que é muito mais inteligente, porque você consegue valorizar mais o teu equity, pensando sempre no médio e longo prazo. Agora, aproveitando, Endel, você mais ou menos deu spoiler de qual foi o faturamento da Conquer em 2021. 2021, perfeito. A gente dobrou depois que vocês entraram. E a gente entrou justamente nesse momento. A gente entrou ali no início, no meados de 2021. 2021, perfeito. Então, o faturamento previsto para esse ano é 150 milhões, no ano passado foi de? 64. 64 milhões, ou seja, 110% mais ou menos de crescimento. E não porque eu estou aqui, cara, por favor, fala para o nosso amigo empresário ali, fala a verdade ali para ele. Vocês são super talentosos, cresceriam sem a Wiser, não tenho dúvida alguma. Mas a Wiser contribuiu com alguma coisa? 110%, Flávio. Em todos os sentidos. Acho que quando a gente toma decisões juntos, a gente é muito mais inteligente. E não é com qualquer pessoa, né? Com o Flávio Augusto e toda a inteligência do grupo Wiser, enfim, do Kinea. Então, a gente ampliou muito a visão em termos de produto, canais de venda, estratégia de negócio, governança, em todos os sentidos, sinergias, know-how, né, que a gente acaba trocando o tempo todo, dá mais segurança, as pessoas dão mais segurança, então você fica muito mais robusto. Que é o mesmo efeito das suas investidas, né? Eles crescem mais com você. Aliás,
A média mundial quebra 60% no primeiro ano, o teu é 5%. Cara, é 12 vezes melhor esse troço. Por quê? Porque você aporta para ele mais segurança, e tem mais tranquilidade. Tem uma pesquisa que eu gosto da Korn Ferry Institute, ela diz que profissionais, empresas que contam com executivos com learning agility, que capacidade de aprendizagem, de tomadas de decisões rápidas, elas são 25% mais lucrativas que seus concorrentes. Então, quando você divide o teu pão, divide o teu bolo, ou seja, divide o teu equity, o que você está fazendo? É trazendo inteligência de decisão. Não está trazendo só dinheiro para dentro. Não. O dinheiro é um componente. Porque tem o do banco, tem o do fundo, Flávio, tem o dumb money e o smart money. Tem o dinheiro burro, claro, né, que vem dinheiro por dinheiro, que não agrega o valor, não agrega o know-how ou know-who, e tem o dinheiro que é o smart. Sem falar que hoje o valuation da tua empresa, o teu equity vale muito mais, porque o valuation é muito maior. Exatamente. Então não é aquela história de perder 30%. Assim, o percentual menor. Que é o que o empresário pensa. Né? Exato, mas é um pouco de orgulho, tu não acha? Tem muito orgulho. Né? Eu divido para multiplicar. O dinheiro que o percentual menor que você tem vale bem mais do que aqueles 100% que você tinha. E eu digo, eu só não fiz porque eu era ignorante. Eu ia falar que era burro, né? Coitado, eu não era burro, né? Eu só era ignorante. Eu não conhecia. Uma coisa que eu ensinei pro meu time lá desde cedo, que a gente sempre teve uma política de tornar os funcionários sócios, né? Falei, não liga pro percentual, liga pra quantidade de ações que você tem. Então é pra isso que eu olho. Eu tenho a mesma quantidade de ações que eu tinha quando eu fundei. A diferença é que isso representa um percentual menor de um bolo muito maior hoje. Então eu olho pra quantidade de ações e pro preço dessa ação no tempo. O seu teu patrimônio subiu. E é isso que vale. Muito bom, a pergunta agora tem que ser pra ele, cara. Pega uma pergunta daquela na canela, difícil, vai lá. Difícil. Na canela do Jael, qual coisa a gente troca? Ótima pergunta. Qual é o limite do cash burn? Acho que vale a pena explicar o cash burn também. Boa. Cash burn é a queima de caixa ali para aumentar o crescimento, né? Para crescer mais rápido, né? A gente passou por situação similar, né? A de vocês. A gente gerava caixa, mas a gente queria crescer mais rápido. Para crescer mais rápido, você vai levantar dinheiro com o mercado, né, com o investidor, etc., para usar. E na hora que você usa esse dinheiro para crescer mais rápido, é onde que surge o burn, né? Quando você começa a queimar a caixa para crescer. A gente sempre gostou muito de uma frase, cara, que a gente sempre tocou o negócio com a mão no volante, sabe? A gente nunca teve dinheiro sobrando. A gente sempre teve muita dificuldade para levantar capital. Então a gente teve que aprender a crescer com muita eficiência. Então, acho que o nosso exemplo, apesar de a gente ter feito um caminho com venture capital, etc., o nosso exemplo, eu acho que é um pouco diferente do tradicional. Porque a gente sempre foi muito pé no chão na hora de tomar as decisões. Pela dificuldade mesmo que era de levantar capital, né? Agora, o limite, para mim, ele tem que ser um limite onde o empreendedor, ele não se engana, né? Acho que eu vejo muita empresa crescendo, fazendo subsídio, né? De preço, para conquistar mercado rápido, mas depois que a água abaixa, né, você vai entender ali quem que estava preparado para fazer aquilo, quem que não estava. E é o momento que nós vivemos hoje. É um momento onde os investidores não estão querendo cash burn, estão querendo empresas eficientes que geram caixa. E aí algumas empresas param de investir, mas também não crescem mais. Inclusive perdem clientes, porque os clientes estavam lá apenas pelos subsídios, mal acostumados. Pelos preços, mal acostumados. Então a gente não jogou esse jogo, né? A gente jogou um jogo onde que a gente falou assim, cara, a gente não dá para depender de investidor, então a gente tem que construir um business de certa forma sustentável, então vamos sempre com a mão no volante aqui, né? Então acho que o limite é esse, assim, é você fazer bons investimentos, mas não depender deles para ter um negócio. Não sei se eu consegui resumir aí. Conseguiu, e assim, isso é uma questão muito importante e séria, né? Muita gente acredita que venture capital, a partir do série B em diante, é só para queimar caixa. Né? É só para bancar o cash burn e bancar o crescimento absurdo a qualquer preço, com CAC de qualquer valor, né? Cuja aquisição de cliente. Acontece que depois que tiveram a crise aconteceu mundial, guerra, etc., muitos fundos late stage começaram a pisar no freio, porque começaram a ter resultados negativos de IRR no ano, né? Então, e é o que aconteceu? Freio de arrumação. Importantíssimo. Então, só como lição do que o Jael está falando é o seguinte, olha, break-even é a palavra de ordem, né, Flávio? Só um segundo. Ponto de equilíbrio. Break-even é ponto de equilíbrio, ou seja, é quando o teu negócio fatura o suficiente para pagar as despesas. Esse negócio, esse momento,
Se chama break-even. Exatamente. Break-even é a palavra de ordem. A palavra de ordem é o break-even, mas não é porque se você está no break-even, você não cresce, aquilo que ele falou. Só que assim, se você tirar o investimento para crescer, você volta para o break-even, sim ou não? Se não voltar para o break-even, você tem um problema. Então, essa é a chave. Ele voltou para o break-even. Ele podia ir para frente, investir mais, menos, voltar para o break-even. Isso dá segurança adicional para uma nova rodada de investimento. Então, hoje os fundos de investimento estão olhando exatamente isso, Flávio. Porque dinheiro em abundância na mão de empreendedor, sem botar gatilhos, é ruim também, por outro lado. Porque gera essa corrida maluca por usuários, né, e sem se preocupar com caixa e sem se preocupar com o equilíbrio financeiro da operação. Muito bem, a gente vai chegando agora ao final da nossa último episódio. Como sempre a gente dá um conselho prático. Já vão pensando que dica prática sobre equity você vai dar para o empreendedor que está nos assistindo, acabou de abrir uma loja, um serviço, uma clínica, uma escola, uma startup, um negócio de tecnologia. Nós temos aqui uma audiência muito grande de empreendedores e que assistem aqui ao nosso programa porque querem aprender, querem pegar caminhos mais promissores para o seu negócio. E esse aqui é o nosso papel, é a nossa missão. Então, começando aqui pelo Wendel. Bora, tava fazendo algumas anotações aqui. Qual dica prática você quer finalizar? Olha para a tua câmera, você vai falar diretamente para quem está te assistindo. Vamos lá. Boa, legal. Bom, primeiro não tenha medo do dividir para multiplicar, né? Eu acho que a gente é muito mais forte quando a gente conta com pessoas boas do nosso lado, né? Ou com quem é sempre mais poderoso do que o quê. Tem uma estatística da Harvard Business Review, que eu certa vez li que eu achei muito interessante. Quando a gente toma uma decisão em 3 ou 4 pessoas, a gente tem a tendência a ser 87% mais assertivo do que se essa mesma decisão a gente tomasse de forma individual. Então o com quem é muito poderoso no negócio, ainda mais nesse mundo que a adaptabilidade, flexibilidade, agilidade é a nova moeda dos negócios. Então anota tudo que você viu hoje de equity, estuda, e eu acho que é muito importante ter essa humildade de ouvir e até mesmo abrir a porta mesmo da tua empresa, do teu negócio para novos sócios, para acelerar teu crescimento e um crescimento mais consistente, mais robusto, mais forte. Muito bem, obrigado Wendel, obrigado pela sua participação. O conselho dele é que você esteja aberto para receber conselhos de pessoas, não é de qualquer pessoa também, né, Wendel? Gente bacana, gente que tem para agregar. Obrigado, Wendel, valeu. João, sua dica. Obrigado, Flávio. Diretamente ali para o nosso amigo que está assistindo. Bom, meu conselho é que você suba o nível de consciência empresarial, que você entenda tudo que foi falado aqui, comece a jogar esse jogo. Tipo assim, se você vê, por exemplo, como é que se ganha dinheiro com uma vaca, por exemplo. Né? Você vende derivado de leite, esterco, é onde o nível de consciência 1 é o que todo mundo está vendo. Mas existe o nível de consciência 2 ou 3. Vamos falar do 2. Você pode fazer um NFT dessa vaca. Você pode vender a produção de 5 anos para frente, trazer para valor presente, fazer um crowdfunding. Tem vários outros modelos de negócio para fazer a mesma coisa. O que lá fora, quem não está assistindo esse programa sabe, é o nível de consciência 1. Então, te convido a conhecer o 2, o 3 e o 4. E a segunda dica é você saber quanto vale o teu negócio. E para isso, eu tenho uma ferramenta gratuita, nunca vou te mandar e-mail vendendo nada, não tem um custo para vender. Com todo respeito à Conquer, um dia eu vou fazer uma aula lá, se Deus quiser, se me convidar. Mas existe posso deixar a ferramenta gratuita, valuation.sme.com.br, gratuita. Você calcula o valor do seu negócio. E aí, a partir desse valor, você começa a entender. E ele te faz várias perguntas, e essas perguntas é um ensinamento, é um aprendizado. Acho que é isso. Muito obrigado, João, por você ter vindo aqui com a sua experiência valiosíssima e sua generosidade para contribuir com essa turma. João Kepler tem uma missão muito interessante com startups, você imagina, mais de 1.600 startups. Eu não sei como é que ele dá conta de tanta coisa, não é? Mas ele tem processo, ele tem time, ele tem equipe. Não é? E obrigado pela sua presença aqui, por contribuir com a gente. Israel, tua dica prática aí. Vamos lá. Vocês concordam comigo que sem o empreendedor não tem equity, né? O empreendedor é quem está ali criando aquele equity, né? Criando aquele valor, né? Então a minha dica aqui vai ser um pouco fora da caixa. Eu vou usar aqui, a minha dica vai ser o nome do nosso livro, é porque durante a pandemia a gente fez o IPO e um livro. e o nome desse livro é a definição para mim e para o Lucas, né, meu sócio que escreveu junto comigo esse livro, é a definição do que é empreender. Empreender, desculpa o francês, viu gente?
Empreender é a arte de se fuder todo dia e não desistir. Então, se não tem empreendedor, não tem equity. Então saibam, né, empreendedores aí de todo o Brasil e do mundo, que não é fácil, é porrada atrás de porrada. Tem dia que você tá numa euforia extrema, na montanha-russa ali na melhor parte, e naquele mesmo dia talvez você tá embaixo dessa mesa aqui, né, sofrendo, porque as coisas estão dando errado, mas o empreendedor ele sacode a poeira e se levanta rápido, né? Então acho que esse que é o espírito que a pessoa tem que ter na hora que ela entra numa jornada como essa. Para nós demorou para dar certo. Ficamos 2 anos ali patinando, 3, e hoje, 12 anos depois, né? Deu certo? Pô, muita coisa melhorou, mas tem muita coisa para fazer daqui para frente também, né? Então é a minha dica aí para todos. Muito obrigado, Israel, pela sua presença aqui. Eu vou encerrar dando a minha dica para você, como sempre encerro dando a minha dica. Eu vou na linha do Israel, quero falar também para você, empreendedor. Casualmente aqui, além do meu amigo João, que investe em mais de 1.000 empresas, mais de 1.000 startups, eu tenho 2 empreendedores aqui. E os 2 se ferraram no início. Eles já contaram aqui, um panfletou vestido de astronauta na rua. Esse aqui me falou que tomou 60 nãos com pessoas que não acreditaram no negócio dele, mas um está faturando 150 milhões, o outro está faturando 400 milhões. E eu sei que você gostaria de estar no lugar dessas pessoas. Você gostaria de ter esse tipo de realidade, você poder dizer, olha, faturei 200 milhões no ano, faturei 400 milhões no ano, mas lembre-se do seguinte, os 2 aqui presentes não faturavam nada há poucos anos atrás. E muito provavelmente foram alvo de chacota de alguns que duvidavam do negócio deles. Talvez ele nem saiba, mas alguns tenham pensado, nossa, o Wendel é tão inteligente, agora está lá panfletando, ficar dando panfleto no sinal. Nossa, o Israel era um garoto tão bacana, tão inteligente, agora inventou essa maluquice de cashback. Isso aí não vai vingar, isso aí não vai virar. Quantas pessoas falaram isso por trás, ou falaram até pela frente, desafiando a fé, desafiando o desejo dessas pessoas de construir o seu projeto? E eu quero pegar carona nesses exemplos para falar para você que está ouvindo pessoas fazendo pouco caso do seu negócio. Sem empreendedor não tem equity. Sem a sua resiliência não tem equity, sem você acreditar em você, no seu projeto, no seu sonho, naquilo que você deseja realizar para viver a realidade que esses garotos, eu posso chamá-los assim, sou bem mais velho que eles, esses garotos brilhantes aqui do meu lado, estão vivendo. Israel e Wendel são apenas 2 representantes de muitos Israéis e Wendels que estão por aí. Eu tenho certeza que eu estou falando com um deles aqui na minha frente. Não importa em que etapa você está. Não importa se no seu negócio agora você está naquela fase de ouvir risadinha de lado. Acredita em você. Acredita no seu projeto. Aposta em você. Esteja sempre com seu ânimo em alta para você um dia chegar no ponto que esses empreendedores, que esses jovens aqui também chegaram. Esse conselho, esse programa tem essa finalidade, não só para te encorajar, mas te ensinar. Quanta coisa você pôde aprender aqui nesse episódio. Quanta coisa você pôde aprender nos episódios sobre vendas, sobre família e negócios, nos episódios sobre marketing, cultura organizacional, todos os episódios que nós realizamos aqui. A gente está chegando ao final da primeira temporada do Conselho. São apenas 8 episódios. E a gente finaliza sem o meu parceiro de bancada, Carlos Busch, que eu quero mandar um abraço para ele. Ele está na Singapura nesse momento. Ele não participou desse último episódio. Carlão, um abraço, meu querido. Você fez falta aqui hoje também. Eu deixo meu abraço para você, empreendedor, que nos acompanhou nesses 8 episódios. E deixo também a minha força, meu incentivo para você, para que você continue transformando o Brasil. Porque quem gera emprego é o empresário. Quem gera emprego é quem coloca o seu capital em risco. É quem acorda todos os dias sem nenhuma certeza, mas a fé e a esperança de que vai realizar o seu sonho. O Brasil que a gente conhece, que dá certo, é construído por esses homens e mulheres, esses heróis que acordam todos os dias pela manhã para fazer o Brasil acontecer através do seu projeto. E é para isso que o Conselho está aqui. E é para isso que a gente encerra essa primeira temporada e dizendo que em breve a gente já vai anunciar quando começa a segunda temporada. E ela virá agora em 2023. Obrigado por você ter participado desses 8 episódios. Foi um prazer ter a sua audiência e a sua confiança aqui no Conselho. E até a próxima temporada. Já já, a segunda temporada está no ar. Estaremos juntos mais uma vez por aqui, eu e os meus conselheiros. Até lá!